E aí, já leu um capítulo da Bíblia por dia? Pelo menos um capítulo você deve ler. Alimentar a sua alma, alimentar o seu coração. E hoje o Salmo 38, eu diria o seguinte: aqui é a divisória entre o arrependido e o fingido. E até vale para nós mesmos, né? Se no nosso coração nós de fato estamos arrependidos, contritos, não é? Ou se de verdade nós estamos apenas confessando da boca para fora, tá? Então isso aqui é como se fosse uma lente de aumento para nos mostrar. Davi, quando ele errou, e ele chega para o profeta e ele fala, né? Puxa, pequei contra o céu, pequei contra Deus, né? E ele cai em si. E aquilo não foi 5 minutos, não foi uma oraçãozinha de 5 minutos. Não, aquilo pesou na alma dele. E ele então revela isso. E aqui a gente faz a diferença entre o arrependimento e o fingimento. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. O pecado a gente comete contra pessoas, mas também contra Deus. E ele está se voltando para Deus e falando diretamente com Deus. E ele diz: cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Tem vezes que a gente sofre provação, mas às vezes a gente sofre pelo próprio erro, pelo próprio pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Pessoa que realmente, sinceramente, está contrita, quebrantada, ela sente isso na carne, né? Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Olha só, adoeceu, né? Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Pensa no processo, né, que ele passou. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. E o abatimento dele não parou só nele. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Olha aí. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Deus falou que ele ia passar por uma consequência daquilo. Mas ele diz: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Por quê? Porque é fácil a gente ficar jogando a culpa no outro, né? Eu estou assim por causa de fulano, beltrano, ciclano. Não, quando o erro é nosso, a gente tem que admitir que é nosso e assumir a responsabilidade. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. A pessoa que diz que, vamos dizer, tropeçou na vida, ele fala: não, já pedi perdão a Deus, está tudo certo. E ele não sente aquilo, ele está quebrantado. Difícil, né? Aí a pessoa fala assim: por que às vezes a pessoa não muda? Porque o arrependimento não faz a pessoa mudar? Porque lá no fundo, ele não admitiu de verdade, né? Ele está achando que ele tem razão, tem alguma desculpa, enfim. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem causa me odeiam.
Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não é? Tirando aquela situação, ele tinha feito bem para as pessoas, mas as pessoas estavam retribuindo por mal. Mesmo assim, ele não está jogando a responsabilidade em cima deles. Aí ele termina a sua oração dizendo: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. O perdão vem de Deus. Os antigos diziam, quando você pedia perdão para uma pessoa, os antigos diziam assim: eu não tenho poder para perdoar, não, quem perdoa é Deus. Verdade, quem perdoa é Deus. Mas a gente também precisa aprender a se perdoar. E a gente não pode ficar escravizado pela falta de perdão do outro. Ao contrário, a Bíblia até diz o seguinte, que se o teu inimigo tropeçar, não fica feliz não, porque a ira de Deus pode cair sobre você. Epa, como assim? A misericórdia é divina e nós não devemos e nem podemos tripudiar. Não é porque a pessoa, o seu desafeto caiu que você vai ficar feliz. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Preocupe-se com o seu erro. E eu me lembro que quando eu fui para o seminário, a gente aprende muito sobre missões e vê, às vezes até de fato, como as igrejas, né, se tornam negligentes na evangelização, em missões, em evangelizar os que nunca ouviram. E eu cheguei para um missionário antigo já, né? Me lembro o nome dele, era Jeremias. E eu falei para ele assim, eu era recém-chegado, novíssimo, né, no seminário. E eu cheguei para ele e falei assim, quando a gente chegar lá em cima, essas igrejas que não valorizam missões vão ter que se haver com Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, quando a gente chegar lá, a gente vai estar tão preocupado com os nossos próprios problemas que a gente nem vai lembrar dos outros. E é verdade. O verdadeiro arrependimento, o quebrantamento, ele traz no nosso coração tristeza. Por isso a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, a gente não apagar o Espírito Santo, a gente de verdade reconhecer o nosso erro, porque a misericórdia vem de Deus e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Tenha um excelente dia e até a próxima, se Deus quiser. Compartilha, manda para alguém que está precisando. Até.